Vamos lá. Vamos dar início então à nossa coletiva de imprensa pós-jogo, empate 0-0 Amazonas e Brusque. Professor, primeiro, o senhor conhece bem a casa, né, a arena, o estádio. Foi um jogo muito equilibrado, o professor Luizinho Vieira acabou de falar. De certa forma, levar esse resultado, essa decisão oficialmente para dentro de casa, era o que o senhor tinha vindo buscar aqui hoje? Concordo com a leitura do Luizinho, um jogo equilibrado, o Amazonas com alguns bons momentos, sobretudo no primeiro tempo, a gente com muitos bons momentos pontuais no primeiro tempo, com relação às chances, né? Eles tiveram aquela que o alemão tirou de praticamente dentro do gol, nós tivemos uma primeira oportunidade com o Queiroz, tivemos uma bola na trave, aí no segundo tempo eles também tiveram uma bola na trave, né? Mas eu acredito que no segundo tempo a gente teve mais volume de jogo, no final eles conseguiram nos pressionar, ainda mais depois que a gente ficou com a menos. Não, nós não viemos buscar um empate, mas o empate não deixa de ser um bom resultado. Boa noite, professor José Muniz, Rádio CM Esporte. Eu queria saber por que o Brusque sofreu tanto hoje na partida. É assim, em partes, né? Um jogo ele tem 100 minutos. Eu acho que assim, nós tivemos mais compactados no primeiro tempo, né? Num bloco médio mais baixo, que eles conseguiram baixar as nossas linhas, mas nós atacamos espaço e criamos chance claríssima, né? Uma com o Queiroz, uma com o Matos. Se a gente faz um gol ali, o jogo poderia ter mudado. Chance clara deles, aquela situação que o alemão fez uma cobertura. Eles tiveram um volume no início do primeiro tempo, até os 30, que talvez tenha dado essa impressão. Já no segundo tempo as coisas se inverteram. 30 minutos a gente baixou o time dele, a gente estava propondo mais o jogo, né? E aí depois que a gente perdeu um jogador, realmente o Amazonas conseguiu fazer uma pressão no final da partida, né? Então acho que teve tempos distintos, o Amazonas teve sim muitos bons momentos, a gente também teve bons momentos pontuais. Para ser um jogo fora de casa e terminar jogando 14 minutos com a menos, a nossa equipe se portou bem. Professor, eu senti que o Amazonas hoje criou bem menos do que havia criado nos jogos anteriores, talvez em relação à saída do Tavares. E eu queria saber que tipo de previsão o senhor faz para o jogo da volta, tendo em vista que vai ser um jogo na casa de vocês, vai ser uma atmosfera um pouco mais densa? Nós tínhamos uma estratégia, justamente porque o time do Amazonas é um time muito propositivo, um time muito ofensivo. Eles colocam 6 ali na última parte ali da defesa do adversário, né? E aí nós conversamos muito sobre essa questão de ter muitos jogadores flutuando entre linhas. Por isso que em alguns momentos a gente estava um pouquinho mais baixo para tirar esses espaços entre linhas. E eles jogam com 2 atacantes flutuando o tempo todo. Né? Em contrapartida, dão as costas também. Analisamos demais todos os últimos jogos aqui do Amazonas em casa, todos os gols, e realmente é uma equipe que cria bastante. Eles criaram pontualmente, como nós criamos, é uma final do campeonato, né? E aí lá nós vamos agora ter a oportunidade de ser mais propositivo ainda. Não que aqui nós não queríamos ser, né? Nos momentos que nós baixamos, porque eles conseguiram baixar a gente. Nós temos uma intenção de tentar manter um bloco médio mais alto. O calor também é que influencia muito, desgasta muito para a equipe deles também. Se vocês perceberem no segundo tempo, até metade do segundo, o Brusque tinha uma aparência de um time mais resistente, que estava com uma postura melhor fisicamente, né? Então, assim, eu acho que foi um jogo que teve momentos, eu acho que a gente conseguiu marcar bem, sim, o Amazonas, né? Tiveram algumas faltas ali que passam a impressão de grandes perigos, né? Teve uma bola atravessada agora no final, que o atacante chegou do lado contrário, batendo na trave, mas de uma forma geral, assim, um jogo estudado, taticamente, eu acho que as duas equipes fizeram um bom jogo. Técnico Luizinho, essa Rádio Cidade de Brusque, o senhor vem falando que era uma partida bem estudada entre os dois Luizinhos, inclusive, né? Muito respeito, muita troca também de respeito, né, entre os dois técnicos. E ficou também uma questão, durante a partida, você fez umas mexidas, colocou o Tavares, ele chegou a fazer algumas jogadas que levaram perigo para o Amazonas. Só acho que faltou mais tranquilidade na hora de finalizar, faltou algum detalhe para vencer a partida aqui no Amazonas. As mexidas foram pontuais, assim. Hoje eu tenho um objetivo assim de trocar muita energia e trocar marcha quando percebesse que tinha algum jogador que não estava conseguindo colocar em prática a sua intensidade máxima, né? Pensando muito nessa questão de calor, né? Desse clima que abafa bastante. Nós estamos vindo de um ambiente totalmente diferente, né? Um ambiente com muito frio, com muita chuva e tal. Enfim, alguns dos nossos jogadores tiveram alguns que passaram mal durante a concentração, né? Tivemos alguns atletas que se desidrataram, sim, já aqui, né? Alguns jogadores passaram mal, quase que metade do elenco, né? Febre, vômito, diarreia, fumaça também. Então, assim, eu estava muito preocupado com isso quando eu percebi que um ou outro eu não mexi, porque os jogadores, talvez, uma coisa até que eu me responsabilizo por isso, quando eu faço as 3 mudanças, eu faço mais para trocar energia, o nosso grupo é forte, e não porque o nosso time não estava bem, talvez a gente estava no melhor momento e eu acabo me culpando por isso, mas depois que você faz as trocas, né, fica mais fácil falar. Os jogadores entraram bem,
Talvez o que dê essa impressão que a nossa equipe parou de jogar mais foi quando a gente perdeu a menos, aí sim, a gente montou um 4-4-1, baixou mais o bloco, o Amazonas se empolgou, a torcida se animou novamente, e a gente passou quase 14 minutos com a menos, mais baixo, jogando menos, então dessa impressão que no segundo tempo a gente sofreu mais. Para a semana que vem, como é que o senhor vai preparar o Brusque para um adversário que vai ter o retorno de jogadores importantes? É o caso do Tavares, por exemplo, que hoje não jogou. Como você vai preparar o Brusque? E se o senhor imagina que a postura dos dois times, que aqui foram, pelo menos no primeiro tempo, bastante ofensivo dos dois times, vai se manter para a partida da semana que vem? Vai, com certeza. O Luizinho é um treinador extremamente ofensivo, tem isso na essência dele, é um viés dele, isso eu acho muito bacana. Hoje as duas equipes se estudando, as duas equipes tentando botar a bola no chão, né? Duas equipes que dão profundidade com muita gente no último terço do adversário. Então, assim, eu não espero que eles vão lá para se defender. Vai ser um jogo aberto, um jogo franco. Aqui no início da partida o jogo estava aberto, estava franco. A gente chegou de cara com o Tavares, ou com o Queiroz, chegamos de cara com o Márcio. Foi 4-4 de finalizações no primeiro tempo, né? Por mais que ele tinha mais volume, a gente estocava também. A gente também chegava forte. Nos tiros de meta dele, a gente marcando bem alto, a gente tentando subir o nosso bloco quando a bola deles baixava. Um jogo bem estudado, tenho certeza que eles vão tentar colocar em prática, porque eles iam, não à toa eles também venceram os jogos fora de casa, né? Fizeram um puta de um jogo contra o Paysandu, lá fora jogando com personalidade, não espero nada diferente. Espero que a gente possa se sobrepor, se impor como eles se puseram no primeiro tempo, conseguiram nos baixar. Lá nós vamos tentar fazer isso, né? No calor da emoção do nosso ambiente, né? Uma vibe positiva, nós estamos mais acostumados, a gente conhece cada pedacinho daquele terreno, vamos estar com o torcedor do nosso lado, né? Um ambiente hostil para o adversário. Espero que essa questão comportamental, motivacional, psicológica prevaleça ao nosso favor, né? Nosso estádio ele não é tão grande como esse aqui, mas é um ambiente, né, que tem bastante calor, bastante energia. Espero que a gente consiga colocar em prática tudo isso para a gente poder ser campeão dentro de casa. Portal 092 é novo. Professor, a gente observou hoje que alguns atletas do Brusque eles ressaltaram a condição do gramado ali, né, naquela área, parte do gramado do goleiro. Mas a gente quer perguntar do senhor o seguinte: o Brusque ele está preparado para jogar cada parte do campo, mas a gente observou hoje que o Manaus ele deu uma pressão. Lá, esse jogo vai ser diferente? Lá vai ser um jogo diferente, vai ser um jogo onde o Brusque vai buscar mais o resultado, vai buscar estar em cima? Na verdade, o Amazonas, né? Realmente o campo, assim, eu fiquei extremamente... Não esperava que estivesse dessa maneira, né? Uma arena do Copa do Mundo. Eu trabalhei aqui, todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar à frente de uma equipe aqui, até da última vez que nós viemos contra o Manaus, o campo não estava desse jeito, lamentável, né? O futebol do Amazonas está crescendo, está ganhando repercussão nacional, tem uma arena linda dessa, o campo não pode estar desse jeito numa final do Campeonato Brasileiro, né? Mas infelizmente, eu acho que as duas equipes conseguiram colocar a bola no chão, conseguiram jogar, realmente um lado estava mais precário. Mas enfim, ela atrapalhou sim em alguns momentos, mas eu acredito que não comprometeu o jogo, não. Professor, qual foi a sua proposta de estratégia de hoje para o jogo? Em um primeiro momento, tentar inverter a pressão, né? A gente tentar fazer, principalmente nos minutos iniciais, enquanto a gente tivesse bastante energia, para a gente não atrair muito o adversário para o nosso campo. Até os 15 minutos, o Amazonas ainda não estava fazendo uma pressão muito forte na gente, o jogo estava aberto, estava equilibrado. A partir daí que eles começam a nos empurrar um pouquinho mais para trás, né? E com a bola jogar, né? Com a bola praticar o nosso jogo, praticar o nosso futebol. Tivemos mais dificuldade no primeiro tempo, mas no segundo tempo eu acredito que a gente conseguiu, enquanto estava 11 contra 11, ter mais posse, controlar mais o jogo, ser uma equipe mais propositiva. Difícil jogar fora de casa. O time do Amazonas é um time muito forte. Chegaram as duas melhores equipes do campeonato na final, né? Em pontos, né? Então, assim, jogo difícil, trocação. Espero que em casa a gente consiga ser mais eficiente. Você costuma tirar alguns coelhos da cartola. Tem algum preparado lá para Brusque? Olha, hoje, por exemplo, assim, eu nem me vanglorio, nem fico trazendo para mim uma responsabilidade, às vezes, de algumas mexidas que nós fazemos, porque às vezes você mexe, o jogador entra bem, às vezes você mexe, o jogador também entra mal, não é só o treinador, né? É um todo. Hoje o time não estava no melhor momento, nós fizemos 3 mudanças, né? Como da outra vez já tinha feito aqui, por conhecer o ambiente, saber que o calor sufoca, fiz para tentar manter a energia alta, né? E pouco tempo depois tivemos um jogador expulso, a dinâmica do jogo mudou completamente, né? Ou seja, se nós tivéssemos vencido o jogo, dizer porque fizemos 3 mudanças, fomos agressivos, no último jogo aqui contra o Manaus nós fizemos algo parecido. Se não de início, mas durante o jogo a nossa equipe tem várias formas de jogar, a nossa equipe é uma equipe que tem variações, e de repente a gente inicia de uma maneira, mas durante o jogo a gente muda a forma de jogar, no intervalo. Enfim, vamos estudar novamente, continuar estudando agora. Esse jogo agora a gente já tem um material mais claro ainda, né? Porque nós duelamos aqui hoje para que a gente possa agora, quem sabe, tentar fazer a diferença nesse jogo de estratégia.
A gente está ao vivo aqui na Rádio Cidade. Chama o pessoal para ir para o estádio, expectativa para a partida também. Olha, como eu falei, o nosso estádio ele é apertadinho, tenho certeza que a torcida vai fazer uma grande festa. Na final contra o Criciúma no estadual estava lotado, as ruas aos arredores também. O povo de Brusque merece essa festa, vai se fazer presente e queira Deus que a gente consiga fechar o ano com chave de ouro, sendo campeão dentro de casa. O senhor falou da dificuldade de montar, preparar a equipe. O senhor já conhece o estado do Amazonas, o senhor já viveu aqui, né? Duas passagens pelo Manaus. Queria que o senhor falasse da dificuldade que o senhor, como o senhor falou de alguns jogadores que passaram mal, da dificuldade que o senhor encontrou principalmente por conta de um clima, já que a gente tem vivido aqui uma série de problemas por conta das queimadas. Eu queria como o senhor planejou a equipe para entrar em campo, apesar dessas adversidades que são extra-campo. O Brasil é um país continental, né? São extremos aqui, norte e sul. Como eu acabei de falar, nós saímos com enchente, né? E chegamos em um lugar que está com ausência de água, né? Com uma seca. Nós viemos 3 dias antes e confesso a vocês que nós não tínhamos a exata noção que ia estar exatamente como está, porque isso também causou um efeito contrário do que nós imaginávamos de fazer uma adaptação ao calor, né? Nós ficamos expostos a uma poluição. Então, esse tempo que nós passamos aqui, teve os dois lados. Nós conseguimos trabalhar, ter tranquilidade, agradecer o Manaus que nos proporcionou ter um bom campo para a gente trabalhar. Mas, em contrapartida, ontem e hoje, véspera e no dia do jogo, tivemos vários problemas. Eu mesmo, né, peguei uma desinteria como há muito tempo não pegava, né? Estava tendo que me hidratar o tempo todo, como vários outros jogadores. Tivemos uma série de sintomas. O Wallace, o jogador que fez todos os jogos na temporada, hoje teve cãibra, o Madison. Então, assim, isso interferiu na estratégia do jogo, né? Sem falar no calor, né, gigante que estava aqui. Mas, enfim, futebol é isso, nem sempre se resolve não só com as ações dentro de campo, tem os fatores externos também, climáticos, de piso, de campo, uma série de coisas. Mas nós saímos daqui, nós não entramos para empatar. Mas o empate para a gente não foi um mau resultado. Obrigado, pessoal. Brusque retorna na segunda-feira para Santa